Irmãos, que bom estar aqui de novo. Acho que em outubro, né? Nós estivemos por aqui para um outro compromisso e foi possível dar uma passadinha aqui na Igreja Central. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, rever amigos, apesar de ter muito turista aqui como eu hoje, né? Eu nasci nesta igreja espiritualmente, fui batizado nesse tanque aqui, né? E eu quero pedir licença para vocês para contar uma pequena história que aqui nesta igreja faz muito sentido, faz mais sentido até. Hoje, inclusive, contar essa história. Prometo que até 13h a gente termina aqui o que eu me propus apresentar para vocês. O tema é esse aqui, mas eu quero contar essa história porque ela realmente tem muito significado. No fim dos anos 80, então já faz um tempinho, né? No fim dos anos 80, um jovem desta igreja, membro aqui desta igreja, estava orando muito a Deus, já um pouco desanimado, porque ele dava estudos bíblicos, ele pregava, e não conseguia trazer ninguém para a igreja. Não conseguia levar pessoas ao batismo. Ele estava pedindo a Deus que Deus o ajudasse nesse trabalho. Senhor, me ajuda, né? Ele também pedia a Deus um amigo, porque ele queria ter um companheiro para dar estudos bíblicos juntos, para evangelizar juntos, né? Um companheiro de missão. E o tempo foi passando, e Deus nunca deixa de ouvir uma oração, ainda mais desse tipo, né? Uma oração sincera, uma oração para abençoar outras pessoas. Aí no ensino médio, finalzinho dos anos 80, quase começo dos anos 90, esse jovem adventista conheceu lá no antigo CIS, hoje é CEDUP, é isso? Aqui em Criciúma, um outro jovem, só que esse outro jovem era um líder católico, que pensou até ser padre um tempo da vida dele, e era líder de pastoral da juventude, pastoral da comunicação, muito envolvido com a Igreja Católica, aqui em Criciúma. E esses dois jovens, por vontade de Deus, acabaram se aproximando. O jovem adventista tornou-se amigo do jovem católico, uma amizade quase improvável, e um dia desafiou aquele jovem a estudar o Apocalipse. E o jovem católico ficou interessado, mas era meio preconceituoso com os crentes. Ele não queria muito aceitar esse estudo, mas ficou curioso. Porque lá na infância ele tinha tentado entender o Apocalipse e não conseguia. Para encurtar a história, ele no fim das contas acabou aceitando o convite. Inicialmente era assim, ele pegava lá os guias de estudo, levava para casa para estudar com a sua Bíblia católica, para ver se estava de acordo, porque se não tivesse ele já desistiria na hora. E foi percebendo uma série de coisas importantes que foram mudando a vida desse jovem católico. Depois ele já aceitava que o jovem adventista fosse até a casa dele, estudasse a Bíblia com ele. E para resumir a história, o jovem ex-católico sou eu, que aceitei o Evangelho de Cristo, a mensagem da volta de Jesus, do Santo Sábado, do criacionismo, e abracei essa mensagem de todo o meu coração. E o jovem adventista, que estava meio desanimado e ficou muito feliz, porque agora ele tinha um companheiro para pregar o Evangelho, eu vou chamar aqui na frente, o Vanderlei Ricken, que é filho desta igreja. Não falei que aqui faz todo sentido? Porque estamos aqui hoje, né? Foi uma alegria reencontrar meu amigo, que hoje é quase gaúcho, né? Então, é isso aí, quase gaúcho, cara. 7 anos lá. Vanderlei, vai ficar quietinho aqui um pouquinho, tá? Depois eu vou deixar ele falar alguma coisa. Essa história tem desdobramentos. E eu quero que o Vanderlei veja aqui da frente, né, com os olhos dele, como essa história ela teve desdobramentos maravilhosos, né? Vou pedir que fique em pé aqui a minha mãe, que fique em pé aqui a minha irmã Emanuela e minha irmã Michela. Pode ficar em pé. O William, acho que está viajando, não está aqui hoje, né? A minha tia Heloísa, Vanderlei, está voltando. Graças a Deus, está voltando. Minha tia Heloísa, eu estou vendo aqui, acho que tem mais algum filho meu aqui? Algum filho espiritual? Estão apontando o dedo para lá, quem? Hã? Luiz? Fique em pé, então. Não, Eliel já é bisneto, né? Mas pode ficar em pé, Eliel. Pode ficar em pé. Fique em pé aí. Vanderlei, aquela oração foi poderosa. São todos seus netos espirituais. Podem sentar, mas eu quero chamar um neto especial aqui. Ô, Lucinei, vem aqui à frente, por favor. Acho que esse aqui tu não conhece muito ainda. Já deve ter ouvido falar da história, mas Lucinei é meu amigo de infância. A gente estudou junto no Lapagesse.
Toda vez que a gente vem para cá, meus filhos já estão até enjoados de ouvir. A gente passa na Centenário, ó, eu estudei aqui. De novo, pai. Estudei aqui no Lapagesse, né? Nós estudamos juntos lá, éramos piás, né? E depois de anos, né, nos reencontramos no grupo de jovens católico. E frequentamos algum tempo ali. Lucinei sempre foi um homem de Deus, sempre. Sempre procurou viver a vida cristã correta. Éramos líderes católicos lá na igreja católica, no grupo de jovens. Por algum tempo ali nós estivemos, até que eu mudei de rumo, mudei de caminho. Você acompanhou meio de perto essa minha mudança, essa minha loucura, né? E como eu fui criticado, como eu fui, enfim, né? Estava no dia que ele foi expulso, literalmente, do grupo de jovens, porque ele foi contra o que se pregava com relação a Maria, outras coisas assim. E os pais, eu me lembro da frase, ou o Michelson fora, né, ou o grupo ia acabar. Os pais dos jovens forçaram isso. Foi uma facada no coração isso aí, né? Porque eu sempre amei aqueles jovens e ainda hoje, né, oro por eles, tenho bons amigos daquele tempo, mas foi bem assim, né? O que esse cara fez, né? Ou o Michelson sai, ou os nossos filhos saem do grupo de jovens. Os anos passaram. E tempos depois, quem que eu reencontro pelos caminhos da vida, né? O Lucinei querendo conhecer mais a palavra de Deus. Aí nós reatamos o nosso contato, trocamos muitas mensagens, tive a alegria, para encurtar de novo a história, porque ela tem muitos detalhes, de batizar o Lucinei e a Josi, fica em pé, Josi, a esposa dele, né? Em 2016, na Igreja Central de Indaial. Lucinei e a Josi já se tornaram líderes, porque ele já era um líder nato, né? Tornou-se líder de desbravadores lá em Indaial, foi ancião também em Indaial, e hoje o Lucinei é primeiro ancião da igreja de Penha, aqui em Santa Catarina. Um grande líder. Mas tem um trabalho ainda mais maravilhoso que o Lucinei e a Josi desempenham. Eu queria que você contasse, Lucinei, para a igreja aqui, em poucos minutos, se dá para contar alguma coisa, sobre aquele trabalho lindo que você faz ali com aquelas pessoas tão sofredoras. Eu queria que meu filho também se levantasse, porque nós somos frutos da educação adventista também. O Espírito Santo usou nossos filhos, ele é hoje professor. O Evangelho e sua pura verdade, ele é fascinante. E a gente não pode ficar com isso só para nós. Quanto mais a gente prega e leva, eu falei para o Michel, isso é um bálsamo. Nós nos mudamos há pouco tempo para Penha, e lá tem uma comunidade terapêutica que é administrada por pessoas que são adventistas. Chama-se Comunidade Terapêutica Adventus. E lá dentro, todas as práticas e alimentação adventista são feitas lá. Lá tem uma igreja também, dentro da comunidade terapêutica, e lá o método de cura dos adictos é o evangelístico, que é conhecer a Jesus Cristo. E nós fazemos parte de uma equipe que vai semanalmente dar estudos bíblicos para os adictos, às vezes são em 30, né? São 2 casais, eu e minha esposa cuidamos de uma turma, e o Espírito Santo me tocou, eu fui tão abençoado, eu me formei na escola técnica da SATSC, e fui morar em Indaial. E ganhei e conquistei, né, na minha vida com a minha função, né, de eletrônica. Aí o Espírito Santo disse assim, eu te abençoei tanto, né, por que você não abençoa outras pessoas? E eu desenvolvi um curso voltado com a capacidade mental deles, porque um professor ele gera autoridade, com autoridade eu tenho melhor abrangência para o Evangelho. Então a gente desenvolve um curso lá gratuito para os adictos, né, e disso também o estudo bíblico. Semanalmente a gente faz 2 visitas. E disso a gente já tem muitos e muitos frutos. Famílias restauradas, Vanderlei, famílias restauradas em Brusque, em Joinville, em São Paulo, né? E a gente fica muito alegre por pregar o Evangelho. É uma alegria e um bálsamo que só conhece quem dá o estudo bíblico. Só conhece quem dá estudo bíblico. Eu herdei isso do meu pai e tentei passar adiante para meus filhos. Hoje a Manu, a Michela, a mãe, né, nós, quero que meus filhos participem disso, também somos instrutores bíblicos. Há 30 anos que eu ministro estudos bíblicos e fiz uma promessa para Deus, ainda são aqueles resquícios do catolicismo, né? Fiz uma promessa, mas aí uma promessa que a gente cumpre, né? Senhor, me ajuda, porque com a tua ajuda eu vou levar pelo menos uma pessoa para Jesus todo ano. E Deus nunca tem falhado comigo. Agora, semana passada batizei o Rodrigo, né? Depois eu quero que ele assista essa gravação, o Rodrigo,
um homem de Deus lá em Tatuí. Fizemos uma classe bíblica ali na nossa igreja durante todo um ano e já batizei umas 3 ou 4 pessoas dessa classe e o Rodrigo foi o nosso presente de Natal, falei para ele, o último batismo desse ano. Irmãos, vale a pena se envolver na missão. E Vanderlei, eu quero pedir que tu fales alguma coisa aqui no sentido de que orar e trabalhar para Deus vale a pena? Aquela oração realmente valeu a pena? Bom dia, feliz sábado. É muito bom a gente estar de volta aqui na igreja de Criciúma, que a gente passou um bom tempo aqui também. A geração mais nova não nos conhece, depois a gente acabou se envolvendo em outras igrejas, Santa Augusta, e quando a gente vinha para cá, a gente ficava mais lá em Siderópolis, em outro local. Mas é sempre um prazer nós estarmos aqui com vocês novamente. A palavra é como o pão que você lança, não volta vazio. Você pode até não ver o resultado, mas vai ter resultado. Com certeza vai ter resultado. Eu já dei muito estudo bíblico aqui em Criciúma. Naquele tempo a gente só tinha essa igrejinha aqui. Quando eu cheguei na igreja, o pessoal estava... No lado eram cavaletes, o pessoal estava botando forro, um outro ainda mais antigo e tal, né? E assim vai. Hoje nós temos quantas igrejas, distritos, e é assim, o trabalho vai avançando. A igreja é um ônibus que está rumo à Canaã celestial. Infelizmente, algumas pessoas aqui dentro são só passageiros, infelizmente. Mas sempre tem um espaço para outras pessoas mais entrarem e irmos até o ponto final, a Canaã celestial. Deus tem abençoado a cada um de nós. Deus quer abençoar você nesse próximo ano, que você se dedique à pregação do Evangelho, não só a oração, também é fundamental, mas a oração e o trabalho. Trabalhar e orar. Esse foi o primeiro hino que eu aprendi. Na época era o 330, agora tem um número diferente. Nem sei qual é o número agora. Trabalhar e orar. Esse é o trabalho. E essa é a minha oração também para cada um de nós. Quando eu comecei a ir lá com o Michel, lá no grupo lá, eu ficava lá infiltrado lá no grupo, lá de vez em quando eu ia lá. Uma vez eu até participei lá de uma procissão com o Michel, que ninguém saiba assim, né? Mas eu estava lá na procissão, eu estava tirando foto e tal, né? E ficava acompanhando. Naquele tempo daí a gente não falava muito, não tinha internet, né? Daí o pessoal não divulgava, senão ia ser um escândalo para a igreja de Criciúma, né? Ah, o Vanderlei lá na procissão com o Michel. Mas foi por uma boa causa. Está aí o jovem. Tu que pensa que o pessoal não sabe? Sempre que eu conto meu testemunho, eu ponho na tela uma foto que eu estou crucificado. Não sei se alguém já viu. Porque eu fui Jesus naquele ano, na Via Sacra. Então eu estou lá amarrado na cruz de eucalipto e quem tirou a foto foi o Vanderlei. Estava ali ao pé da cruz. A foto foi mal tirada, mas é o que eu tenho, né? Irmãos, que bênção, né? Que alegria. Espero que essa conversa breve aqui tenha servido de motivação para vocês, para fazerem o mesmo. Tá? Eu desafio vocês a fazerem essa oração. Senhor Jesus, me ajuda a levar uma pessoa para Ti no próximo ano. Esteja atento, sensível, porque Deus vai encaminhar. Eu digo que é uma oração que tem que ser feita com coragem, porque Ele vai encaminhar. Ele vai mostrar para você. E você tem que estar preparado para dar um estudo bíblico, para entregar um livro missionário, para fazer alguma coisa pela salvação dessa pessoa. Vamos fazer essa oração? Tem coragem? Estão dispostos? 2025 essa igreja vai ser pequena. Amém? Amém? Vamos construir uma outra, já estão construindo, né? E vai ser pequena também, amém? Então fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Evangelho um dia nos alcançou. Amém. Muito obrigado porque lá atrás, há tantos anos, Tu motivaste o Vanderlei, ainda jovem, a fazer aquela oração intercessória e a também sair da zona de conforto e oferecer estudos para mim, algo que mudou completamente a minha vida. Obrigado porque esse Evangelho alcançou a minha família. Obrigado porque Tu me deste uma família cristã, uma família abençoada. Obrigado porque esse trabalho foi reverberando, foi sendo continuado. E hoje aqui temos esses filhos, herdeiros espirituais, daquela oração, daquele trabalho. Continua abençoando, Senhor, os membros da minha família, a minha tia que está retornando para os Teus caminhos, o Lucinei, a esposa, a família, nesse trabalho maravilhoso que eles fazem por pessoas que muitas vezes são até desprezadas pela sociedade. Pai querido, abençoa a nossa vida e essa decisão que tomamos de no próximo ano sermos, cada um de nós, missionários e trazermos mais pessoas para Jesus. Dá-nos a Tua paz, abençoa o que vamos estudar agora em Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.